15 de outubro de 2011. 10 votos entre os 14 vereadores da época valeram por 68.553 eleitores que em 2008 tinham escolhido Rita Sanco como a prefeita mais votada da história de Gravataí. Num dia dos professores, a professora aposentada sofria um impeachment. Era o início do fim de quase 2 décadas de governos petistas frente à prefeitura. Um dos capítulos mais controversos da história política da cidade dos 2 aniversários. Neste domingo, 6 anos depois, Rita abriu sua casa e os arquivos da memória. Rita, foi impeachment ou golpe? Quando aconteceu em 2011, nós usávamos o termo golpe. Por que a diferença entre impeachment e golpe? Porque nós dizíamos à época que não estavam colocadas as razões para o impeachment. O que diz o decreto da ditadura? Que é necessária a existência de infrações político-administrativas, ou seja, tem que ter justa causa, tinha que ter motivos plausíveis para aquela cassação. Como aqueles 11 fatos foram criados para justificar o afastamento, né, de uma prefeita legitimamente eleita, se não existia justa causa, e isso a gente veio ao longo do tempo comprovando, tanto é que não há nenhuma condenação sobre nenhum dos fatos, por óbvio, então não havia motivo contundente. Alguns até eram fantasiosos, tipo assim, que não existiria, que a escola técnica era uma invenção da minha cabeça, está aí a escola técnica, né? E outros fatos que foram arquivados pelo MP e o que não foi arquivado foi rejeitado. Então não há nenhuma condenação. Por óbvio, foi um golpe para afastar os sucessivos governos do PT pela intolerância, né, a um projeto de governo que tinha um olhar mais popular e mais de interesse social, para dar lugar a outros interesses que não esse. Então, uma situação que veio gradativamente se clareando perante a opinião pública. Eu dizia desde o primeiro dia que aquilo era um golpe, pelo fato de que os elementos colocados para aquele processo de golpe não se confirmaram, né? Não teve condenação. Rita, qual a tua cronologia dos fatos políticos que levaram à cassação? Eu considero que o elemento norteador foi a intolerância aos sucessivos governos do PT, porque desde 97 a cidade vinha sendo governada por um projeto que tinha orçamento participativo, que tinha uma quantidade enorme de políticas sociais, que tinha um interesse voltado ao interesse mais coletivo, muitas vezes contrariando interesses mais particulares ou privados. Com todas as diferenças que nós tivemos nos diferentes governos, inclusive ex-prefeitos já não estão mais no PT, mas tiveram marcas fortes em todos os governos da concepção petista. Então, acho que essa necessidade de retomar um Estado mais de privilégio do que de direitos foi, para mim, o elemento norteador deste processo de golpe. Bom, o que veio a contribuir para isso? Alguns elementos contribuíram para isso. Bom, o fato de ser mulher, acho que
o machismo se sente muito à vontade de fazer todo tipo de violência com as mulheres, sejam elas domésticas, sejam elas psicológicas e inclusive na política. Acho que o ambiente facilita por ser mulher. A época talvez não tenha ficado tão claro, mas eu acho que no momento anterior, quando haviam problemas de um governo petista e haviam problemas sérios decorrentes da instabilidade financeira do município, e não se criou as condições para o golpe. Conseguiram, no espectro machista, achar um jeito de se acomodarem os interesses, né, ali naquele momento. Então, acho que isso foi um elemento forte. Acho que o outro elemento que não dá para desconsiderar foi o ambiente interno do PT, muito conflitado já desde 2005, né, numa situação que gerou um desgaste do próprio PT e rompimento de determinadas relações que não foram possíveis de se recompor. Até tentei, na formação do meu governo, recompor um pouco esse ambiente de fratura interna do PT, mas foi muito difícil, até porque eu me elegi numa condição muito adversa. Quer dizer, eu não era candidata a prefeita, eu era candidata a vice, né? E por uma necessidade desta conjuntura interna do PT, de que o que era prefeito não seria o sucessor, terminei me elegendo prefeita numa condição de muita fragilidade do partido e de uma construção que não foi para isso. Quer dizer, ninguém anoitece vice e amanhece prefeito. Quer dizer, é uma situação que não pode ser desconsiderada nesse processo. E essa fragilidade do PT, essa cisânia interna, ela terminou perpassando, né, na campanha, na formação do governo e na construção do governo. E depois terminou respingando nas relações da Câmara de Vereadores, quando nós tínhamos dois vereadores do PT que se deslocaram para a oposição. E eles já vinham um processo de deslocamento para a oposição. Isso não se deu pela relação do governo. Já antes de eu assumir, o PT teve que entrar com uma ação judicial para impedir que uma lei aprovada na Câmara de Vereadores, olha o absurdo, com toda a bancada de oposição e contra a bancada do PT, que permitia sacar direto no ICMS valores para cobrir despesas de credores acima de 1 milhão, inviabilizando completamente o orçamento do município e preterindo os pequenos fornecedores que estavam abaixo de 1 milhão. Então ali já havia um deslocamento. Rita, a cassação poderia ter sido evitada e farias alguma coisa diferente hoje? Eu acho que os interesses já estavam conformados, né? Os arranjos e os acordos já estavam dados, porque se dispor a inventar uma peça acusatória, né, e votar uma peça acusatória sem fundamento, é que já se vislumbrava qual o passo seguinte, que era a entrar pela porta dos fundos aqui na prefeitura e em dando certo aqui e em outros lugares que para mim foram laboratórios, não foi só aqui, já se preparava
o ambiente para o golpe nacional. Quer dizer, já é coisa, não é coisa pequena, pensada só sob a ótica de Gravataí. Havia todo um desconforto e como eu já disse, né, usei esse termo, uma intolerância com um projeto de governo que é muito distinto daquele que assumiu aqui, do que assumiu no âmbito federal. 4 anos depois do teu impeachment, Dilma sofreu um impeachment. Vê semelhanças nos 2 episódios? Olha, para mim a única diferença são as proporções, né? Mas o decreto foi o mesmo, a ausência de justa causa, a intolerância e o esgotamento da paciência da direita com um projeto popular, inclusivo, com distribuição de renda, foram lá e aqui elementos norteadores para o golpe. Então, a mesma situação. Acho que o fato de ser mulher, sentir mais à vontade de fazer os arranjos necessários para o golpe. E a Dilma é uma pessoa muito, muito firme também, né, na defesa de determinados interesses públicos. E aí começa a contrariar aqui, começa a contrariar ali. Então, né, é um sistema político montado para facilitar isso, né? Se não fecha os arranjos entre legislativo e executivo, se o interesse público atravanca, é um caminho para isso. Para mim tem toda a semelhança. Rita, com o teu impeachment e a saída de Daniel Bordignon, o partido não voltou à prefeitura e depois de 20 anos ficou sem representação na Câmara de Vereadores. O PT de Gravataí morreu? Eu acho que o termo morreu, acho que ele não reflete assim o que a gente vem vivenciando no PT. Por óbvio, há que se considerar que uma saída expressiva do PT, de figuras expressivas do PT, num momento já de muita fragilidade do partido, né, por conta dos episódios do golpe nacional, dos episódios de toda a exploração da mídia em questões do mensalão e depois da Lava Jato. Acho que criou uma situação muito difícil para o PT, né? E não só de Gravataí, né? Há um refluxo do PT nacionalmente e que hoje já não reflete mais o mesmo ambiente do golpe da Dilma. Hoje as pesquisas já apontam uma forte recuperação da imagem do PT, já começa a se clarear um pouco mais e separar os argumentos usados à época da cassação da Dilma, como se o responsável pela corrupção toda fosse o PT, que a culpa da crise financeira toda era do PT. Hoje já se verifica que existiram episódios que envolveu o PT, esporádicos, mas que não tem começo, meio e fim no partido, muito pelo contrário. Hoje se evidencia que essa corrupção ela foi fortemente enfrentada pela Dilma, inclusive pelo Lula, com reestruturação das estruturas de fiscalização e poder para poder chegar a isso.
e não jogando para debaixo do tapete, como foi feito até o governo Fernando Henrique, e com as tentativas que o Temer agora busca fazer de vender a alma para o diabo, para se segurar no poder mesmo com dois relatórios que o incriminam fortemente. Rita, pode concorrer em 2018? Bom, nós temos uma avaliação de que, mesmo sem ter havido condenação, né, nos episódios lá do golpe, mesmo sendo elementos criados para dar o golpe, a cassação, ela mantém que eu seja inelegível até 31 de dezembro de 2018. Há quem levante a tese que talvez não, que não seja 8, que seja 4, mas neste ambiente de instabilidade jurídica, eu não me sinto confortável em ser candidata. Então, tudo indica, né, que até 31 de dezembro de 2018 eu esteja inelegível, portanto o PT terá que buscar outra alternativa para as eleições, não, inclusive da de 2020, né?